Olá, amigos e irmãos, nossa saudação fraterna. Estamos iniciando a gravação de mais um vídeo para darmos sequência aos nossos estudos que vimos fazendo do Evangelho, de passagens extraídas do Novo Testamento e clareando-as de acordo com as bases da doutrina espírita. Então nós vamos hoje conversar um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, mas que foi tirado da Bíblia, lá do evangelista Mateus, o nosso Levi, do capítulo 9, versículos 10 a 12. Então nós vamos estudar, comentar nesta oportunidade o tema "Não são os que gozam saúde que precisam de médico". Então, o evangelista Mateus, no seu capítulo 9, escreve o seguinte: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, ele estava na casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então Jesus vem falando sobre essa questão das necessidades espirituais, das necessidades morais que nós somos portadores e que esses, na terminologia de Jesus, são doentes. Todos nós que praticamos alguma imoralidade estamos manifestando um lado doentio da alma. Então, esses fariseus da época, nesse encontro na casa de Mateus que Jesus teve, e precisamos considerar que Mateus também era um publicano, era o Levi, aquele que era coletor de impostos, por isso publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos e enriqueciam, eram tidos como que enriqueciam ilicitamente, cobrando além do que era devido. Então eram considerados homens de má vida pelos publicanos, que naturalmente não é que eles eram homens de boa vida, mas eram homens, pessoas que se diziam seguidores das leis que Moisés deixou. E por isso, por eles entenderem, por eles aceitarem o profeta Moisés, eles entendiam como eles estavam, como que salvos, eram homens, para eles, homens de boa vida. E os publicanos, eles tinham como pecadores, como homens de má vida, os publicanos, os samaritanos, tudo eram, assim, pessoas que os fariseus não aceitavam. E Jesus faz exatamente esse tipo, eu diria até um tipo de provocação, para que eles pudessem pensar, não no sentido de irritá-los, mas para despertá-los, Então ele aceita esse convite de Levi, de Mateus, e vai com os discípulos nesse encontro na casa do publicano Mateus, que na época ainda era Levi, depois passou a ser chamado de Mateus. E claro, lá tinha todo tipo de pessoas, e
parece assim que Levi escolheu a dedo, né, os convidados, porque ele sabia já das ideias do Evangelho, das ideias de Jesus, que ele veio exatamente para traçar diretrizes para que os seguidores dessas diretrizes pudessem trabalhar as suas tendências à imoralidade, né, ao chamado pecado, né, às cobranças ilícitas. Enfim, ele sabia disso e convocou, né, convidou essas pessoas para participarem daquele banquete, porque, como sabemos, onde Jesus estava, ele não fazia apenas um banquete físico, né? Com certeza não. Né? Então, o banquete de Jesus sempre foi um banquete espiritual. Porque Jesus não veio se banquetear com os homens, ele veio se banquetear com os espíritos que estavam encarnados. Então, as festas produzidas pela presença de Jesus eram sempre festas espirituais. Né? Então, os irmãos poderiam dizer, mas espera aí, ele estava num casamento, lá onde transformou água em vinho. Ele vai dizer, num outro momento, que é preciso considerar aquilo que se faz por um amigo. Então, ali ele rendeu uma homenagem ao amigo daquela família, do qual a sua família foi convidada. Então, não foi assim para alcoolizar aquelas pessoas. Outra coisa que nós precisamos entender ali, que tipo de energia Jesus colocou naquela água para transformar em vinho. Na verdade, ali não tinha só aqueles ingredientes químicos que produzem o vinho. Ali tinha elementos que Jesus colocou, que deixou aqueles que ingerissem aquela bebida um conforto diferente, ao ponto deles acharem que aquele era o melhor vinho e criticaram até o noivo, porque deram primeiro o vinho ruim para dar o vinho bom agora. Isso mostra a todos nós, quando refletimos um pouco sobre isso, que os ingredientes daquele vinho extrapolavam ao vinho natural. Ele colocou ali, como ele vai dizer para a samaritana, a água da vida, que a água dele é descedenta para sempre. Enquanto que aquela água do poço de Jacó, que a samaritana estava ali para pegar, a sede voltaria. Então Jesus era portador e é portador dessas capacidades de domínio sobre a matéria que nós não temos elementos assim para entender, dado esse poder que ele adquiriu pela sua pureza espiritual, porque Jesus é um espírito puro, é um daqueles espíritos que atendem junto de Deus, que vivem integrados com Deus, né? Porque a gente sabe que o universo é assim, o universo é a manifestação do amor de Deus, né? Só que a gente vê o universo físico, esse universo manifestado que a gente vê é um universo físico. Mas nós sabemos que nesse universo físico nós vamos encontrar várias faixas vibratórias, eu diria assim, vários universos, né? Eu diria assim, o universo material, que é esse em que a gente vê essa manifestação de Deus gigantesca, né? Mas tem o universo emocional, tem o universo mental, né? Tem o universo espiritual, que são universos que a manifestação de Deus está, de certa forma, coerente com aquele nível, né? E com aqueles espíritos que vibram naquela frequência, né? Porque nós sabemos que o universo, como alguém já disse, né? O universo não conhece palavras, o universo conhece frequências.
tudo é medido por frequência. A nossa evolução, tudo. Quando vamos para o plano espiritual, pelo fenômeno da morte, nós não vamos ser medidos pelos nossos conhecimentos. Nós vamos ser medidos pelas nossas experiências. E essas experiências, elas vão estar marcadas pela nossa frequência vibratória. Porque as nossas experiências, quanto mais amoráveis, quanto mais fraternas, quanto mais amigas, quanto mais generosas forem, mais sutileza vai gerar no nosso perispírito. Nós vamos estar assim sublimando esse corpo espiritual que é a nossa túnica nupcial que Jesus se referia naquele banquete, né? Então, isso tudo vai se refletir lá, né? Então, Jesus é esse espírito puríssimo, né? Que recebeu de Deus a incumbência de construir a Terra e organizar aquele mapa, aquele mapeamento que Deus havia feito sobre nós, nosso planeta, e delegou esses poderes para Jesus. Jesus veio aqui, através dos princípios inteligentes das mais variadas ordens, executar essa tarefa. Porque uma coisa que a gente vê nas obras de Deus, nas obras do universo, é a solidariedade. Ninguém faz nada sozinho. Deus poderia também criar aqui o nosso planeta, mas ele delegou para esse espírito puro, como delegou para outros espíritos, porque no universo não existe só um Jesus, né? Existem muitos Cristos, muitos espíritos que estão às ordens de Deus para executar as suas tarefas, as suas delegações, né, que recebem. Então, Jesus ele recebe essa delegação e vem, né, essa tarefa que lhe foi delegada para vir construir a terra. Então, Jesus é um espírito que existe antes até da construção da terra. Então, é muito, mas só que ele chegou lá, ele não foi criado puro, como muitas igrejas e religiões afirmam, que os anjos foram criados já anjos, né? Diferente de nós. Não, isso seria uma injustiça da parte de Deus, né? E nós sabemos que Deus não é injusto. Um dos predicados, um dos atributos de Deus é ser justo e bom. Ou seja, ele alia a justiça com a bondade e trabalha no universo, permitindo que as suas criaturas colaborem na sua obra. Como nós todos que estamos encarnados, nós vamos ver lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde fala assim do objetivo da encarnação, que é passar pelas expiações, né, pelas provas, mas também é de pôr em contato o espírito com a obra de Deus, porque a obra de Deus espera a nossa contribuição, a nossa colaboração. E aqui encarnados, nós temos essa possibilidade, como vamos ter no plano do espírito também, no plano espiritual. Então, isso demonstra, né, como a vida ela é solidária. Quando eu falo sobre isso, eu lembro da água, né? A água se compõe de H2O, hidrogênio e oxigênio. Os dois separados não formam a água, né? São até muitas vezes tóxicos, dependendo, né? Mas juntos eles formam a água. Essa molécula aquosa, H2O, demonstra assim a importância da solidariedade. Mas não é só na água, né? Você pega ácido sulfúrico, ácido clorídrico, toda essa amônia, né, se compõe de vários átomos compondo uma molécula, né? Isso mostra a importância de nós trabalharmos em equipe, de nós
não nos imaginarmos com poderes que nós não dependemos de ninguém. A lei de sociedade, como está lá nas leis morais, lá no Livro dos Espíritos, vai nos mostrar a importância de nós vivermos em sociedade, porque em sociedade nós vamos viver nos complementando. O nosso irmão nos completa e nós podemos completar o nosso irmão. Por quê? Porque nós temos evoluções diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes. Então, a nossa habilidade, juntando com a outra, vai formar uma nova habilidade, uma nova possibilidade. Né? Então, é assim que a vida se manifesta. É assim que o universo manifestado, que aí está, que esse universo físico, ele apresenta a forma divina de como Deus trabalha. Né? Ou seja, ele trabalha propiciando que todos trabalhem. Né? Então, não é um trabalho egóico, não é um trabalho egoísta, né? É um trabalho de complementaridade, onde nós vivemos num processo em que temos a possibilidade de auxiliar como complemento do outro e aceitar o complemento do outro, porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós não queremos aceitar e achamos que não precisamos de nada. Né? Mas é puro orgulho, porque nós temos necessidade, sim. Só que isso demanda uma virtude chamada humildade. Né? Então, é pela humildade que nós vamos gradativamente trabalhando, né, as nossas imperfeições, como fala aqui o texto de hoje, as nossas doenças da alma, né? Porque, na verdade, a doença física é a manifestação da doença da alma. Né? Então, as doenças, há quem diga que não existem doenças, existem doentes. Na verdade, existem as duas coisas, né? Porque a doença aqui fora é a manifestação de uma doença de dentro. Né? Mas que nós temos, por exemplo, o Evangelho de Jesus, que é um roteiro de como devemos trabalhar e como podemos trabalhar para auxiliar nessa terapia que nós estamos fazendo, porque o que é a nossa encarnação? É um processo terapêutico, né? Nós estamos nessa terapia e o grande médico, o grande terapeuta é Jesus, né? Que vem nos auxiliar para nos orientar e nos mostrar como nós podemos trabalhar nessa terapia, dando a nossa contribuição. Porque por muito tempo se pensou, por exemplo, na medicina terrena, de que é o médico que tem que resolver as nossas questões. Mas hoje, mesmo na medicina terrena, já se sabe que a contribuição do paciente é muito gigante, muito necessária. Né? Então, mas muitas vezes as pessoas não conseguem aquele efeito terapêutico da medicina porque não contribuem, esperam que o remédio faça tudo, todo o seu trabalho. Mas nós sabemos que nós temos a nossa atividade mental. Né? E nessa atividade mental, se nós estivermos pensando em negativismo, e esse negativismo pode se traduzir como mágoa pelos nossos irmãos, né? Tristeza, que pode levar à depressão. Né? Isso vai dificultar a ação dos fármacos, né? Daqueles medicamentos que são tão importantes. Se você tem uma infecção bacteriana, você precisa de um antibiótico, mas esse antibiótico precisa receber de nós também essa receptividade, né, afetiva para ver no antibiótico nosso amigo, que irá trabalhar para que possamos nos livrar daquela infestação bacteriana. Então é importante que a gente entenda que na nossa vida, na nossa existência aqui, nós precisamos estar com a nossa casa mental mais ou menos em ordem. O que quer dizer isso? Que precisamos estar trabalhando para termos bons pensamentos, para termos bons sentimentos,
para desenvolvermos uma fala amorosa, gentil, carinhosa, né? É gostoso de ouvir quem fala assim, dessa forma amorosa, né? Para que então os nossos ouvintes não sejam feridos, né, com as nossas falas, mas também as falas elas vão veicular palavras, né? E essas palavras também precisamos ter elas cada vez mais eufêmicas. O que é o eufemismo? O eufemismo é aquilo que você trabalha para passar uma ideia que não é muito boa, para dar uma notícia que não é muito boa, com palavras menos agressivas, né? Então, por exemplo, você vai comunicar que alguém faleceu, não dá para chegar a dizer, ó, oh, fulano morreu, né? Há quem diga que já ouvi dizer, passou para o andar de cima, foi chamado por Deus. Isso são eufemismos para respeitar a dor do nosso irmão e o impacto naquela notícia, né? De formas que então nós vamos trabalhando o nosso vocabulário para poder ir melhorando esse eufemismo cada vez melhor, né? Então, isso tudo faz parte do nosso relacionamento. E com isso, nós vamos estar trabalhando as nossas doenças da alma, né? Então, Jesus vai dizer aqui que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Podemos até dizer que ele veio para todos nós, porque todos aqui somos, de certa forma, enfermos. Como diz Emmanuel, nós somos enfermos esperando alta, né? Esperando ganhar alta. Estamos internados nesse nosocômio terreno aqui, né? Nesse hospital terreno, esperando receber alta, né? Então, eu lembro muito bem da nossa irmã Ivone Amaral Pereira, né? Aquela médium que escreveu o livro Memórias de um Suicida. Nós tivemos a oportunidade de estar com ela lá no Rio de Janeiro, na sua residência. Então ela dizia que ela também, e nós sabemos que ela era uma suicida reencarnada, que ela saiu do Hospital Maria de Nazaré, na espiritualidade existe esse hospital que atende suicidas, né? E que ela recebeu uma licença para sair daquele hospital para reencarnar e que veio aqui para trabalhar, etc., para a sua redenção. E quando voltasse, ela iria ser examinada lá naquele hospital para ver se ela podia receber alta. Isso é muito interessante nessas informações. Porque então nós todos estamos, de certa forma, somos enfermos, trabalhando para ver se a gente conseguir essa alta, ou seja, conseguir a nossa redenção espiritual, a nossa iluminação, a autoiluminação. Né? Porque nós sabemos que nós vamos precisar dessa iluminação no outro plano, né? Isso é muito importante que a gente perceba que nós recebemos na encarnação, aqui nessa existência, as oportunidades de desenvolver a nossa própria luminosidade. Jesus, quando falou sobre isso, ele disse, brilhe a vossa luz. Os irmãos devem lembrar disso, né? Brilhe a vossa luz. Se ele falou isso, é porque ele sabia que nós somos luz. O princípio inteligente é uma luminosidade, né? Lá no Gênesis da Bíblia, quando Jesus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, essa luz foram princípios inteligentes que Deus criou de uma forma quase simultânea, espalhando pelo universo todo essas pequenas luzes, esses pequenos luminares, mas que iluminou o universo. Só que isso foi para que nós pudéssemos gradativamente ir desenvolvendo e brilhar ainda mais. Então, na verdade, nós somos luzes, nós somos centelhas divinas que estamos num corpo. Nós não somos esse corpo.
Nós somos essas centelhas que nós chamamos de espírito, né? E que estamos neste corpo numa experiência terrena. Entende? Então, nós somos espíritos numa experiência terrena, né? Numa experiência humana. Nós não somos humanos numa experiência espiritual, é o contrário. Nós somos espíritos numa experiência humana. Então, a experiência já está dizendo, né? Então, nós temos que ter as melhores experiências, porque é isso que nós vamos levar para o outro plano. Daqui a gente não leva o carro, não leva a casa, não leva a conta bancária, não leva. Vai levar aquilo que desenvolveu para a sua espiritualidade. Porque nós temos a nossa própria espiritualidade, nós temos aquilo que Jesus chamou de reino de Deus, né? Esse reino de Deus está dentro de nós, porque somos nós mesmos, né? Nós somos esse reino e que precisa desenvolver em nós mesmos essas iluminações, permitir que essa iluminação nossa possa cada vez mais estar brilhando, porque ela vai nos iluminar, mas também vai auxiliar o nosso entorno, onde nós estivermos. Nós vamos fazer parte das soluções, não vamos fazer parte dos problemas. Porque muitas vezes, diante dos problemas, nós podemos procurar complicar os problemas. Mas quando nós fazemos parte das soluções, nós vamos auxiliar aqueles nossos irmãos a encontrar as soluções. Então, nós vamos ser parte das soluções e não dos problemas, né? Essa é a recomendação de Jesus. Então, vamos entender, né, com Jesus que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Bom, e nós, entendendo que somos todos enfermos da alma, vamos entender que Jesus veio para todos nós. Ele não veio lá para o povo judeu, não veio só para... Né? Veio para a humanidade. E a respeito de Deus, por exemplo, ele deixou muito claro que Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos, não é o Pai apenas daquele povo escolhido. Quando ele ensinou os espíritos a orar, ele disse Pai Nosso, ele ensinou o Pai Nosso, que não é apenas uma oração, é uma revelação. Jesus está revelando que Deus é o Pai Nosso, é o nosso Pai. Não é apenas Pai dos gentios, ou Pai dos judeus, ou Pai dos israelitas. Não, ele é o Pai Nosso. Então, é o Criador, é o todo, como nós podemos imaginar, porque Deus, ele é o todo, e como todo, ele está em tudo. E como o todo está em tudo, o tudo também está no todo. Ou seja, nós estamos envolvidos em Deus e Deus em nós, né? Então, se você olhar uma montanha, uma árvore, uma floresta bonita, o todo está ali, mas aquilo não é o todo, né? Mas é um aspecto de Deus, é uma manifestação de Deus. Desculpe. Então, Deus está em tudo, mas esse tudo não é Deus. Deus está em tudo, né? Senão seria aquela doutrina panteísta, né? Que Deus está, que tudo é Deus. Não é tudo é Deus. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Tá? Só que é diferente, né? O todo é uma coisa, a parte é outra coisa. Né? Mas são inseparáveis. Nós estamos todos mergulhados no hálito divino, como vai nos falar André Luiz, né? Todos nós estamos mergulhados como peixes no oceano. E isso é muito importante que a gente entenda que nós estamos aqui, digamos assim, internados nesse hospital terreno, mas não estamos abandonados, né? Nós não estamos, não é Deus, é nós aqui, Deus no céu, não é isso. Deus está em toda parte, ele permanece na obra que cria, né? Isso é muito importante que a gente possa entender isso. Então, meus irmãos, a nossa fala de hoje é essa.
recomendando otimismo para todos os nossos irmãos, paz para todos os corações. Não vamos trocar a nossa paz por nada. Não vamos permitir que outros tirem a nossa paz. Não vamos dar essa oportunidade, essa autorização para eles tirarem a nossa paz. Então vamos procurar estar em harmonia, com fé em Deus, com fé em Jesus, trabalhando pela luminosidade nossa e também dos demais. Nossa gratidão pela atenção de todos e a nossa rogativa a Jesus, que continue nos abençoando e que a sua doutrina possa ser espalhada por todos os corações. Não vamos deixar essa chama se apagar, né? Vamos mantê-la acesa através das nossas atividades fraternais. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz permaneça em todos os corações. Muito obrigado.